Olá, meu amor. Hoje eu quero te conduzir para mais perto do seu sonho, que é emagrecer, ter um corpo mais leve, um corpo mais saudável e um relacionamento mais pacífico com a comida. Bem, nesse vídeo eu quero te contar algo que está bloqueando o seu processo. Ou seja, você até tenta emagrecer, tenta contar calorias, tenta pesar comida, tenta fazer uma dieta restritiva, tenta se matar na academia, já tentou shake, já tentou chá, talvez você tenha tentado muita coisa e nada até hoje tenha dado certo para você. Bem, o que eu queria te contar é que emagrecer tem muito mais a ver com o seu mundo interior do que com o que você faz fora. Porque a maneira como você come, a maneira como você se relaciona com a comida tem muito mais a ver com a maneira como você se relaciona com você mesmo dentro de você. O seu corpo fora é só um reflexo do que você está sentindo dentro. Vamos ver se eu consigo te explicar um pouquinho melhor sobre isso. A gordura é um mecanismo de proteção, certo? Então a gordura ela te impede de sofrer traumas físicos externos. Por exemplo, se eu sou muito magrinha, e alguém vem e me dá uma facada ou alguém bate em mim, as chances dos meus órgãos internos serem machucados com esse impacto é muito grande. Mas se eu tenho mais gordura corporal, o impacto nesses órgãos internos são menores, tá ok? Então, quando o seu corpo sente que ele está numa situação de ameaça, ele tende a, por exemplo, elevar o cortisol, certo? O cortisol, ele te deixa mais estressada, te deixa mais irritada, inibe o córtex pré-frontal e você tende a ficar com mais ânsia, desejo por alimentos hipercalóricos, para que esses alimentos tragam um alívio para toda aquela ansiedade, todo aquele estresse. Então veja como que as coisas funcionam. Tudo que te deixa num estado de ameaça, faz isso com o seu corpo e seu corpo vai tentar te engordar, ele vai tentar acumular gordura. Aí que entra a questão dos traumas de infância. Muitas de nós tivemos uma infância repleta de agressões verbais ou agressões físicas desnecessárias, não sei se alguma seria necessária, mas enfim, ausência, abandono, rejeição, humilhação, maus tratos emocionais, psicológicos, ou enfim, às vezes uma ausência, certo? E tudo isso marca a psique da criança, certo? Neurologicamente falando, isso causa um impacto na criança. E a criança entende que ela não está segura. Porque a criança, como ela é muito pequena, ela precisa de quê? Para construir autoestima, para ela construir segurança, para ela precisa se sentir pertencente, ela precisa se sentir aceita, ela precisa se sentir validada, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir amada, segura. E a maioria de nós não teve tudo isso na infância. Então a gente cresce com um buraco, com uma lacuna. E isso, uma ferida emocional, que é a ferida da rejeição, ou da humilhação, ou do abandono, ou da traição. Nós crescemos feridos, certo? Só que isso reflete na maneira como o nosso cérebro interpreta a realidade. Uma criança que foi extremamente rejeitada quando criança, uma criança quando foi rejeitada quando criança é meio redundante, mas enfim, uma criança que foi rejeitada quando criança, ela cresce com essa ferida da rejeição e ela tende, ou seja, ela não é uma criança 100% segura, vocês entendem? E o cérebro dela foi alterado. Houve, neurologicamente falando, os circuitos neuronais dela ali, existem circuitos que estão defeituosos, digamos dessa maneira. Então ela tende a responder de uma maneira muito mais reativa ou assustada, ou enfim, não é uma maneira funcional a diversas situações. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você foi rejeitada quando criança. Quando você cresce, a pessoa fala alguma coisa pra você, você já se sente ofendido, você já se sente rejeitada. Você já se sente, assim, sabe? Parece que você tá sendo rejeitado numa roda só porque alguém falou alguma coisa, sabe? E aí aquilo ali já te machuca.
Ou então, num relacionamento amoroso, por exemplo, você pode ser extremamente insegura, com medo da pessoa te rejeitar, não gostar de você. Você pode, por exemplo, começar a querer agradar demais as pessoas para não ser rejeitada. Então, às vezes, você nem quer comer um doce, você nem quer comer um chocolate, mas você se vê na obrigação de aceitar o que as pessoas te oferecem porque você não quer ser rejeitada, tá? Então, esse é um mecanismo só. Mas nós temos diversos mecanismos compensatórios para lidar com esses traumas da nossa infância. E a verdade é que hoje, todos nós, em algum nível, estamos buscando essa segurança, tapar esse buraquinho desse trauma, certo? Porque, me responda você, provavelmente você usa a comida como uma válvula de escape para lidar com a sua ansiedade, com o seu estresse, com a sua irritabilidade, com a sua impaciência, com a sua tristeza, com a sua solidão. Então agora você está começando a entender, nossa, é porque no fundo eu estou buscando me sentir acolhida, segura, amada e pertencente. E esses sintomas, irritabilidade, ansiedade, tristeza, solidão e etc, etc, são apenas sintomas de uma resposta que meu cérebro está dando a situações, porque eu não me sinto segura. Vou te explicar um pouquinho melhor, não sei se ficou complexo para você. Por exemplo, você vai para o trabalho e aí seu chefe te diz, amanhã tem uma reunião. Uma pessoa normal, que amanhã tem uma reunião com você, eu quero marcar uma reunião com você, quero conversar com você. Uma pessoa normal, que se ama, se aceita, se valida, teve uma infância super saudável, com pais que validaram ela, acolheram ela, ela se sentia pertencente, o que ela vai pensar? Ixi, será que ele vai, que será que ele vai falar? Tipo, mas, né, beleza. Ou então ela fala, tá bom, beleza, pode ser. Ou então vamos supor que a empresa inteira tá falando que tá rolando demissões. Ela vai pensar, vixe, demissão, isso não é legal. Mas se tiver que acontecer, eu vou dar o meu jeito, sabe? Essa é a pessoa segura, essa é a pessoa confiante, essa é a pessoa neurologicamente saudável, ou seja, ela não reage aos acontecimentos externos sempre com medo, com aflição, sabe, aquela pessoa ansiosa, aflita, angustiada, com medo de ser rejeitado, com medo de não pertencer, com medo de que algo ruim venha acontecer, né? Que sempre assim esperando o pior. Não, ela é uma pessoa em paz, ela é uma pessoa tranquila. Então ela tende a ficar muito menos irritada, muito menos estressada, muito menos ansiosa, muito menos desgastada do que pessoas que têm o sistema neurológico prejudicado por causa de traumas. Então, você é uma pessoa que se estressa muito mais, se irrita muito mais, ou fica muito mais triste com frequência, ou se sente muito mais injustiçada com frequência, ou se sobrecarrega muito mais que as outras pessoas. Você vê as pessoas tendo uma vida, parece que você está sempre se sobrecarregando. Ou você está sempre ali, parece que buscando ajudar as pessoas, fazer tudo pelas pessoas, meio salvadora, sabe? Então tudo isso é um reflexo de traumas da sua infância. Porque neurologicamente você não está respondendo com racionalidade frente às situações. Você já deve ter percebido isso. Você já deve ter percebido, gente, por que eu sempre sou tão ansiosa? Ou por que eu sempre fico tão irritada? Ou por que eu sou tão carente assim? Ou por que eu sou tão preocupada e hipervigilante assim? Ou por que eu sou tão nervosa, brava e controladora e ditadora? Ou por que eu sou sempre o capacho? Todo mundo pisa em mim e eu faço tudo para todo mundo. É por isso. Porque você tem traumas que ainda não foram resolvidos lá da sua infância. E aí, neurologicamente, você não responde de maneira funcional à maioria das situações do dia a dia. E não respondendo de maneira funcional à maioria das situações do dia a dia, você acaba irritada, estressada, cansada, triste, fadigada, amargurada, deprimida, ansiosa, hipervigilante. E adivinha? Aonde você vai buscar consolo, alívio e alento? Na comida. O seu corpo é muito inteligente, ele quer te ver bem gordinha. Porque ele não sabe de onde estão vindo todos esses ataques. Ele não sabe que é de dentro de você. Com a sua autocobrança, com o seu perfeccionismo, com o seu medo de
ser rejeitada, com seu medo de não ser aceita, com seu medo de não ser pertencente, do seu medo de algo de ruim acontecer. Ele não sabe que vem de dentro de você. Ele não sabe, seu cérebro não consegue distinguir. Ele só fala, caramba, tem algo muito errado acontecendo e a gente precisa, né, acumular gordura para proteger essa pobre criatura que está sendo tão atacada. Mal sabe o seu cérebro que você está sendo atacada por ele mesmo, pelos seus padrões de pensamentos disfuncionais, que advêm dos traumas. Então, assim, é isso. Você vai comer. Você tá super irritada, super estressada, nada consegue te acalmar, porque a sua mente que criou todo aquele estresse e as situações estressantes não é a mesma mente que vai te tirar daquele estresse. E aí você tenta encontrar um alívio. E aí você vai pra comida. E é claro, eu já te sugiro que você procure identificar, né, o que está te deixando, por exemplo, irritada ou ansiosa, ou super sobrecarregada, ou sempre tão cansada, e que você comece a manejar isso para que você não chegue nesse estado emocional tão difícil de lidar, e para que você não tenha que usar a comida, e para que você consiga se regular antecipadamente. Mas te convido também a fazer o meu curso, Alma Curada Corpo Leve. Lá dentro desse curso, eu te ensino exatamente quais são os traumas, quais são as armaduras que você tem usado no seu dia a dia e como se desfazer delas, para que você não precise chegar num estado emocional tão difícil e para que você consiga, então, não descontar essas emoções tão difíceis na comida, porque elas serão aliviadas mediante toda essa compreensão. Lá dentro também, como eu sou nutricionista e doutora em ciências dos alimentos, lá dentro eu também vou te ensinar sobre como elaborar uma rotina alimentar neurocompatível, ou seja, que não vai disparar ainda mais medo para o seu cérebro. Porque se você tenta simplesmente cortar todos os carboidratos, fazer uma dieta carnívora, sei lá, um jejum muito longo, você acha que isso é mais um ataque do seu corpo entender, nossa, existe mais uma ameaça, agora é mais uma ameaça, e isso só vai gerar mais compulsão, mais descontrole, ou você acha que isso é que vai resolver? Entendeu? Não vai resolver. Você precisa de uma alimentação que traga segurança para o teu corpo. Não é cortando os carboidratos, acredite em mim. Porque quando você corta os carboidratos, você eleva ainda mais o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, não é cortando os carboidratos, não é fazendo jejuns longos, não é fazendo nenhuma dieta extremista que você vai conseguir trazer mais segurança para o teu corpo e aí sim conseguir emagrecer, tá? Não é fazendo essas estratégias. Essas estratégias só vão piorar o teu quadro. Ou seja, o teu trauma tá te deixando num estado difícil emocional, e aí você vem e tenta compensar o descontrole alimentar com rigidez e com controle. Isso só vai piorar o seu quadro, tá bom? Então, eu te convido a fazer o curso, ele tem um valor super simbólico, e lá dentro tem todo o passo a passo para você começar a sua jornada rumo a um corpo mais leve e mais saudável. Porque sim, como nutricionista e como doutora em ciências dos alimentos, eu poderia ficar falando de, farelo de aveia é melhor do que aveia, o pão integral é melhor do que o pão de sal. Tá, mas você já entendeu que não é esse o seu problema. Porque você pode observar, tem gente comendo pão de sal e tá magro. E tem gente que tá comendo super restritivo e não consegue emagrecer e tá sempre descontrolando na comida, tá sempre engordando. Então não é o pão de sal em específico. Não estou dizendo que seja a oitava maravilha, porque a gente sabe, farinhas refinadas, o glúten faz mal, aquela coisa toda. Mas não é isso, entendeu? Você ainda pode comer o seu pão de sal e emagrecer e ter um corpo leve, saudável e um bom relacionamento com a comida. Não é o chocolate, não é o doce, não é o refrigerante. Lógico, eu vou te ensinar a construir uma rotina comendo mais comida de verdade, mas sem restrição, sem neurose, tá? Mas é isso. Não adianta eu ficar focando excessivamente nos tipos de alimentos e como é isso, não como aquilo, pese a comida, não pese a comida, se o problema está mais profundo, tá? Então, eu poderia te falar mais, né, dessas feridas, só que eu não consigo num vídeo tão curto aqui do YouTube. Por isso que eu construí esse curso, porque lá são várias aulas, são aulas práticas, aulas curtas, e aí sim, você vai conseguir dar o primeiro passo, que na minha opinião é o passo mais importante de todos, para você construir um bom relacionamento com o seu corpo, com a comida e começar de fato a emagrecer de maneira leve e sustentável, certo? Então é isso.
Entenda que o seu corpo, ele é apenas um reflexo de como você está dentro. E você já deve ter percebido que dentro você não está tão bem assim. Você não quer só um corpo magro. Você não quer só um número na balança. Você quer se sentir mais leve e em paz dentro de você. Mas como você vai sentir mais leve e em paz dentro de você se você não entende como o seu cérebro funciona? E se você não entende que existem questões dentro de você que estão ditando a maneira como o seu corpo reage às situações do dia a dia, às circunstâncias do dia a dia e a sua relação com a comida. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado e eu gostaria de encerrar esse vídeo te dando mais uma sugestão. Caso você não possa entrar no curso, a minha sugestão é: não fique se culpando, se criticando e colocando pressão sobre você caso você venha errar e ter um episódio de compulsão alimentar. O primeiro passo para se curar da compulsão alimentar e do descontrole alimentar é você se acolher. É você se tratar bem, porque você não é desleixada, você não é culpada, você não é uma pessoa sem jeito, sabe? Você é uma pessoa que está ferida, você é uma pessoa que tem padrões neurológicos disfuncionais por causa de feridas ocasionadas no seu passado. Então tenha um pouquinho mais de piedade, misericórdia e compaixão com você, para você se acolher, para você se tratar bem e entender que você está disfuncional em relação à alimentação. Pare de ficar dizendo pra você mesmo: tá vendo? Você não consegue, tá vendo? Você não tem jeito, você é uma fracassada. Ou então, agora a gente vai cortar tudo, agora eu não vou comer mais, agora eu vou me matar na academia. Para de se maltratar, tá bom? Esse é o meu conselho pra você. E se você quer que eu te dê a mão nesse processo de cura e um acolhimento individual, eu vou deixar também o link, você pode clicar e agendar uma consulta comigo, e aí eu vou pegar na tua mão e vou te conduzir por esse processo, tá bom? Eu já passei por isso, eu vivi anos da minha vida com compulsão alimentar, presa num ciclo doentio com a comida, mas depois que eu aprendi tudo isso que eu te ensinei aqui, e que também eu ensino lá dentro do meu curso Alma Curada Corpo Leve, eu consegui pouco a pouco me desfazer de todos esses padrões disfuncionais que me levavam a descontar excessivamente minhas emoções na comida. Hoje eu tenho um relacionamento com a comida super pacífico, super tranquilo, e eu consegui emagrecer e ter hoje um corpo 10 quilos a menos do que eu tinha, com tranquilidade, sem precisar me restringir, sem pesar a comida, sem contar calorias, sem ficar me pesando obsessivamente. Foi algo natural, porque a partir do momento que eu consegui encontrar um pouco mais de paz e leveza e tranquilidade dentro de mim, não vou dizer pra você que eu ainda não tenho as minhas dificuldades, que eu ainda não tenho as minhas questões, mas hoje eu vivo muito mais em paz. A comida parou de precisar ser uma fonte de alívio, uma fuga, uma válvula de escape, porque eu aprendi a encontrar paz dentro de mim. Tá? Então eu te convido a fazer mais uma vez, eu te convido a fazer o curso, é realmente um valor simbólico, mas também a agendar uma consulta que aí eu posso pegar na tua mão e a gente vai juntas passar por esse processo de cura que é lindo. E é isso que eu falei, a gente se cura dentro e automaticamente fora o corpo também responde. Tá bom, meus amores? Um beijo grande pra vocês e até a próxima.